Então, professor, nós estamos aqui para apresentar o seminário de Fisiologia. Meu nome é Cláudia. Eu me chamo Francine. Eu me chamo Jean. E eu me chamo Cláudia. Nós vamos apresentar o seminário de Fisiologia. Então, nós vamos falar sobre o efeito do tamanho corporal nas vidas dos animais em ambientes frios. A gente vai fazer uma abordagem geral. Sobre os animais hibernantes. A termorregulação é uma característica dos mamíferos com grande tamanho corporal, né? Como exemplo, a gente pode citar a rena, os camundongos de patas brancas, que são aquecidos, né, por diferentes razões dos dias seguintes ao seu nascimento. Os microhabitats são dificilmente utilizados, né, por renas recém-nascidas, pois as mesmas são grandes, o que limita as opções do seu comportamento. Então, elas não podem cavar no chão, ficando sem encontrar refúgios na tundra, ou seja, nos tipos de vegetação, tendo que assim, né, fisiologicamente, confrontar o ambiente severo para ficarem aquecidas. Por causa do seu tamanho, as renas recém-nascidas têm vantagens fisiológicas, né, por terem uma pelagem grossa e têm a superfície e volume favorável para reter calor em ambientes, tendo seu tamanho como uma vantagem a seu favor. Para os recém-nascidos, como os camundongos de patas brancas, de tamanho muito pequeno e sem essa pelagem, é quase oposta à interação entre comportamento e fisiologia. Então, os camundongos recém-nascidos em um ambiente externo frio, enquanto estiverem completamente expostos, não há chance de serem capazes, né, de se desenvolver mecanismos que permitiriam a eles se termorregular. Então, eles encontram em seus microhabitats um local seguro e protetor, uma vantagem de serem tão pequenos ao nascerem. As suas mães os colocam em lugares onde ficam abrigados e seguros, né, em um ninho isolado e retirado, como buracos no subsolo. Então, assim, os recém-nascidos são aquecidos pelo calor da mãe e, na sua ausência das provisões comportamentais que elas o preparou, né? Fisiologicamente, um camundongo ou rato de tamanho adulto não poderia sobreviver à exposição completa do frio durante o inverno ártico, usando a habilidade de escapar desses lugares como a sua vantagem. Na vida dos mamíferos de diferentes tamanhos corporais na fase adulta, ficam evidentes as mesmas baganhas entre a fisiologia e o seu comportamento. Os lêmingos no Ártico e os picas, encontrados nas montanhas altas, né, locais frios durante o inverno. Esses pequenos mamíferos não hibernam, vivem embaixo da neve e assim são capazes de escapar do frio cortante, né, e ventos uivantes dos ambientes maiores ou em outros refúgios protetores. O tamanho corporal dos grandes mamíferos tem vantagens em sua fisiologia de termorregulação, tendo vantagem como no caso da rena adulta do Ártico, que pode ter uma temperatura crítica mínima abaixo de menos 30 graus, o que é limitada nas opções comportamentais. Portanto, no inverno, enquanto os mamíferos pequenos vão para um lugar embaixo da terra ou embaixo da neve, os grandes mamíferos, né, como a rena, com frequência migra para outras áreas mais arborizadas, né, e o carneiro de chifres grandes vão para terras baixas em busca de alimentação para o inverno e proteção contra o vento. Então, vamos falar agora um pouco a respeito da hibernação como estratégia de inverno, novas direções e descobertas. Então, assim, estudando os adultos de uma espécie hibernante, como a marmota europeia, Konrad Gessner descreveu a gordura marrom em 1551. Retida em algumas espécies hibernantes de mamíferos placentários quando adultos. Estudada e observada por 4 séculos em uma espécie hibernante.
Então, esse tecido adiposo de gordura marrom ficou conhecido como glândula da hibernação, que é um tecido termogênico líder no despertar dos mamíferos adultos hibernantes, pois é ativada logo no início do processo de despertar. Sua localização no corpo, que inclui alguns depósitos que envolvem as principais artérias, e por causa do fluxo sanguíneo, ativando os órgãos vitais como o coração, os pulmões e o cérebro, que aquecem através da ativação da gordura marrom. As espécies que hibernam como estratégia para lidar com o estresse do inverno, como o esquilo do solo do Ártico, pesa em torno de 500 a 800 gramas. E a marmota alpina, que está entre os maiores mamíferos que hibernam, pesa cerca de 4 a 5 quilos. Então, assim, engenheiros e cientistas da computação formaram uma equipe que, através de pequenos transmissores de rádios implantados nos animais, informaram as temperaturas corporais por radiotelemetria. Então, assim, com o passar do tempo e com o avanço tecnológico, foi possível observar que os dados que eles transmitem, que são gravados automaticamente pelos computadores, que operam com a força da sua bateria por vários meses contínuos. Dentro da pesquisa fisiológica, um novo avanço é a introdução de data loggers, que são registradores de dados. Então, ele é retirado cirurgicamente e a informação acumulada é lida a partir da sua memória. Então, assim, são microcomputadores dedicados com grande quantidade de memória e que armazenam as temperaturas que medem periodicamente sua memória por um longo período. Então, assim, durante o despertar da hibernação, essas espécies elas permanecem em seus hibernáculos, né, por um período. Antigamente, acreditava que começava no início do inverno e terminava só na primavera. E daí, com esses registros automáticos, foi possível revelar que os despertares periódicos eles ocorrem universalmente. Então, podendo esses despertarem várias vezes durante a hibernação. Isso foi comprovado pelos registros automáticos a longo prazo das temperaturas corporais dos hibernantes. Então, assim, com relação ao tamanho do animal, fica evidenciada uma vantagem fisiológica. Já para os mamíferos de tamanho corporal grande, ao passo que o tamanho comportamental é vantagem para os mamíferos de tamanho corporal pequeno. A fisiologia da hibernação tornou-se possível com os avanços em tecnologia e revolucionaram o conhecimento sobre a hibernação. A maioria das espécies hibernantes passa o inverno nos microhabitats, onde a temperatura sempre fica abaixo do congelamento. Um exemplo, a gente pode citar os esquilos do solo do Ártico. Para serem endotérmicos desse modo, né, devem aumentar as suas taxas de produção de calor em comparação a períodos em que o solo está mais quente, como setembro e outubro. Eles podem simplesmente deixar a sua temperatura corporal se aproximar da temperatura do solo. E já durante os períodos de hipotermia, conforme a necessidade, a produção de calor é aumentada pela termogênese da gordura marrom. É comum mamíferos e aves impedirem que as suas temperaturas corporais caiam abaixo de certos níveis, elevando a sua produção metabólica de calor. As economias de energia da hibernação reduzem com o aumento nos gastos de energia. Vou falar um pouquinho agora também sobre os tipos de lipídios consumidos antes da hibernação. E esses lipídios eles afetam a dinâmica da hibernação. Alguns tipos de lipídios eles melhoram a qualidade da hibernação do animal. Então, para que os animais hibernantes, né, eles possam iniciar o seu ciclo, é necessário que ele receba alguns estímulos externos, como a diminuição da duração dos dias no outono, e internos, como o relógio biológico circadiano. Esses sinais farão que inicie o processo de engorda. Essa fase da hibernação é muito importante para garantir a sobrevivência nesse período que é chamado de pré-hibernação. Durante essa etapa, o animal prepara-se para a fase de dormência, comendo muito ou então ele tem que estocar o alimento.
O aumento de peso ele é importante para armazenar lipídios no organismo. Esses nutrientes eles são responsáveis por inúmeras funções importantes para o animal. Além de sua função energética, libera maior quantidade de calorias, que depois serão queimados pelo corpo para a obtenção da energia. A partir dos estudos dos hibernantes, a interação entre a composição do alimento e a fisiologia, ela começou a ser analisada mais profundamente. Os lipídios são utilizados para suprir as necessidades metabólicas à medida em que o animal engorda. Esses lipídios são armazenados na gordura branca e mais tarde, ocorrendo a necessidade, eles vão repor os lipídios oxidados lá na gordura marrom. Os esquilos de solo de manto dourado, eles engordam sob o controle de um relógio biológico circadiano em um ciclo anual, mesmo se não tiver a informação sobre a estação do ano no ambiente externo. Os tipos de ácidos graxos refletem na composição dos lipídios estocados nos hibernantes durante a engorda. Os animais eles podem hibernar de um modo mais eficiente se depositarem gorduras ricas em ácidos graxos poliinsaturados, PUFA, e MUFA, que são ácidos graxos monoinsaturados. Durante seus períodos de engorda, esses estoques de gordura devem estar em estado líquido para poder ser mobilizados e metabolizados. Outros tipos de estudos são necessários para determinar os mecanismos do porquê de a dieta afetar a hibernação e verificar o desempenho na hibernação dos animais de vida livre e as correlações entre a composição do tecido adiposo branco usado para avaliar a relação já prevista entre a dieta e a hibernação. As economias de energia da hibernação são reduzidas com os despertares periódicos. Pesquisadores até hoje buscam saber o porquê desses despertares. Alguns acreditam que serve para permitir que os hibernantes eliminem resíduos. Outros que tal comportamento permite o funcionamento periódico do sistema imunológico e assim capacitam os hibernantes a combater organismos patogênicos durante essa estação de hibernação. As marmotas alpinas, elas colhem grandes recompensas de energia entrando em hibernação em cada inverno. Então essa figura desse gráfico, né, ele mostra então o ciclo anual de uso de energia nas marmotas alpinas. Então ele está mostrando ali o ciclo de uso de energia que existiria se as marmotas não hibernassem. Seria a linha verde, né? E os custos energéticos no inverno se as marmotas não passassem por períodos de despertar durante a hibernação, que são as linhas pretas. Então, ou seja, se elas não tivessem esse período de despertar, ali ele seria mais homogêneo, né? Então, vamos falar um pouquinho também sobre a intersecção entre a sociobiologia e a fisiologia da hibernação. Às vezes, as fêmeas que estão prenhas entram em hibernação profunda e prolongada. Então, ocorrem evidências apontando para a hipotermia ocasional durante a gravidez. Porque conservar a energia é às vezes mais importante do que manter o crescimento rápido intrauterino dos filhotes. Nos esquilos do solo, machos, os testículos tornam-se atrofiados durante a hibernação. Isso também é uma estratégia para poder manter a qualidade da hibernação. E enquanto a hipotermia continua, emerge da hibernação várias semanas antes das fêmeas. Então eles têm que acordar um pouco antes das fêmeas para poder voltar ao desenvolvimento dos seus testículos, né? E se preparar para poder para continuar a procriação. Voltando a se desenvolver somente depois de altas temperaturas corporais serem restabelecidas, o que pode levar semanas para voltar a se reproduzir. Então, por isso que é importante que os machos ele volte um pouco antes da hibernação, ele acorde um pouco antes para terminar o processo de desenvolvimento dos testículos, para quando a fêmea acordar, ele já está apto para poder reproduzir, né? As fêmeas emergem da hibernação depois dos machos, conhecidos como hibernantes sociais.
São hibernantes sociais, são várias espécies de marmotas. Também existe esses hibernantes sociais, né? São algumas espécies de marmotas. Elas hibernam em grupos sociais. E esse comportamento entre as marmotas alpinas de ficarem juntas em um grande grupo possui melhor isolamento e requer um aumento menor da taxa metabólica. Essa estratégia mostrou aumentar a probabilidade de cada indivíduo sobreviver ao inverno, particularmente entre os jovens, né? Um grupo de marmotas alpinas adultos e os subadultos hibernantes durante os estudos de radiotelemetria de hibernação foi descoberto que geralmente passam pelos seus períodos de despertar em sincronia, o que diminui os seus custos mútuos de energia de despertar sozinho. Diferente dos juvenis que ficam para trás deixando os animais mais velhos aquecê-los por algumas horas ou mesmo dias. Então, durante ali no fim da hibernação, então uma restrição da hibernação. O desenvolvimento dos testículos, né, como eu já falei, ele requer então que os esquilos, a hibernação deles termine antes que a fêmea, né, como eu já tinha comentado. Então, durante a estação de hibernação no inverno, os indivíduos em grupo altamente sincronizados perdem cerca de 20 a 25% do seu corpo corporal, ao passo que os indivíduos de alguns grupos com pouca sincronia, elas perdem aproximadamente 40 a 45%. Assim, a sincronia durante os períodos de despertar tem consequências importantes para a sobrevivência. Então, é mais ou menos isso aí, professor. Eu acho que a gente deu uma abordada nesse tema, né? Uma apanhada geral, né? Uma abordagem geral e... Que é um tema bastante amplo, professor. Bem grande. Então, a gente fez o que a gente podia, assim, para dar uma apanhada geral, assim. Então, é o que a gente pôde fazer, né? Tá certo. Muito É isso aí, obrigada, professor. professor. Obrigado, Boa professor. semana. Tchau. Até mais.